A Convenção das Bruxas e Magos em Paranapiacaba é um evento de imensa importância para mim. É mais do que apenas uma reunião de entusiastas. É um encontro de almas afins, um momento sagrado onde as fronteiras entre o mundo físico e o reino da magia se tornam fluidas. Nesses encontros, compartilhamos não apenas truques e feitiços, mas também histórias antigas, segredos ocultos e sabedoria ancestral. É um lugar onde posso aprender com outros praticantes, aprimorar minhas habilidades e fortalecer minha conexão com o universo místico que nos cerca. Além disso, a convenção é um farol para aqueles que estão apenas começando sua jornada no caminho da magia. Como um mentor para os novatos, é uma oportunidade para eu transmitir conhecimento, oferecer orientação e ajudar outros a descobrirem seu próprio potencial mágico. Mas, acima de tudo, a Convenção das Bruxas e Magos é uma celebração da diversidade e da riqueza da cultura mágica. É um lugar onde as diferenças são celebradas, onde tradições antigas se encontram com novas práticas e onde todos são bem-vindos, independentemente de sua origem ou caminho mágico. Para mim, participar desta convenção é uma experiência que nutre minha alma e renova meu espírito. É um lembrete de que não estou sozinho em minha jornada mágica, mas sim parte de uma comunidade vibrante e apaixonada que compartilha o mesmo amor pela magia e pelo oculto. Com base na visão da fundadora Tânia Gori, a Convenção das Bruxas e Magos tem como objetivo primordial reunir indivíduos interessados em espiritualidade e magia ao longo de um final de semana, proporcionando um espaço de compartilhamento de conhecimentos e vivências, além de contribuir para desmistificar conceitos associados à bruxaria e à magia. Em celebração a este evento significativo e ao nosso 100º programa, estamos preparando um especial que se inspira no episódio número 9, a fantasmagórica Vila de Paranapiacaba. Este remake promete não apenas revisitá-lo, mas também expandir seus horizontes, oferecendo uma experiência enriquecedora e cativante para nossos espectadores. Preparem-se para mergulhar em um mundo de mistério, magia e descobertas enquanto exploramos os segredos e encantos dessa vila mística. Fala, monstrinhos! Sou o Edu e esse é nosso Mysticast.relato. Neste programa vamos tratar sobre lendas urbanas em Paranapiacaba e alguns relatos vivenciados por pessoas que foram até essa fantástica vila. Neste programa temos a participação da Adele Zacarias. Para finalizar esse episódio, temos alguns relatos de pessoas que passaram por experiências fantasmagóricas nessa fantástica vila. Eduardo, em plena lua de mel em uma pousada. A balança do parquinho com a Mary. E uma surpreendente história no túmulo 13. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Arquivos da Adele. Eu sou a Adele Zacarias e vim trazer um pouquinho do conteúdo que eu gosto muito, que é o macabro. Bem, a tal Silent Hill brasileira se chama Paranapiacaba. É um nome complicado, vem do Tupi-Guarani e significa lugar onde se vê o mar. Ela se encontra no interior do estado de São Paulo, no ABC Paulista, mais especificamente em Santo André. Essa cidade foi construída no final do século XIX e ela é o estilo colonial inglês, ela é uma colônia inglesa. É muito legal se você for procurar as histórias dessa cidade, quando eu fui procurar, obviamente, porque tem muitas lendas urbanas que assombram esse lugar. Tem um clima extremamente fantasmagórico e macabro por causa da neblina que cobre essa cidade. Exatamente que veio o nome Silent Hill brasileira. Essa cidade, inclusive, quando você está indo pela rodovia visitar, porque é uma cidade turística, a neblina já começa da rodovia, desde o comecinho, da entrada da cidade. Então é uma neblina pesadíssima, uma neblina densa. Ela acomete, inclusive no período da tarde, gente. A neblina parece que não sai. A neblina tá lá, então por isso Silent Hill. Não só a neblina, mas também as lendas e os vagões de trem abandonados, a vila inglesa abandonada também. Tem um clima muito macabro, não é mesmo, gente? Então, essa névoa, ela se chama Véu da Noiva.
Essa lenda urbana que assombra a tão pequena cidade Paranapiacaba é que falam que a filha do o engenheiro-chefe dos trilhos de trem não deixou ela se casar e ela queria se casar com um dos filhos dos operários. E no dia do casamento, o pai, raivoso, prendeu o noivo dela em seu casarão e não deixou o moço sair. E a noiva ficou esperando no altar e foi abandonada em seu próprio casamento. Muito triste, ela saiu correndo e se jogou daquela ponte em cima dos trilhos do trem e foi atropelada por um trem que estava passando no momento. Então, ela cometeu suicídio e dizem que essa névoa é exatamente para não esquecer do sofrimento dela. Exatamente chamam véu da noiva porque véu é algo largo e branco, grande, não é mesmo? Então essa névoa cobre a cidade e chamam de véu da noiva. Dizem que tinha um vigilante que na época que tinha muitos furtos e tudo mais, os operários e as pessoas que trabalhavam nos trilhos dos trem, eles moravam ali e também perto dos vagões de trem. E dizem que para saber se esse vigilante, para saber se os moradores estavam bem, ele dava 3 batidinhas na porta para ver se estava tudo bem. Se o morador respondesse com outras 3 batidinhas, estava tudo ok. Acredito que eles moravam também dentro dos vagões de trem, então ele, fazia isso para saber se não estava acontecendo nada. Dizem que ainda tem como escutar essas 3 batidinhas, mas o guarda já faleceu. Então, por que essas 3 batidinhas? Eles escutam essas 3 batidinhas à noite. E imagina você passar por lá e escutar essas 3 batidinhas. Vocês ficariam com medo? Engenheiro-chefe Daniel Fox. Esse Daniel Fox, ele tinha essa casa ali bem em cima da vila para poder ver toda a estrada de ferro, ver todas as aquisições dele. E ele morava junto com a sua filha, com a sua esposa, e dizem, que acho que foi até a filha dele que cometeu suicídio, que a lenda veio da noiva, ela era filha do engenheiro-chefe, se eu não me engano, era desse homem mesmo. E que depois que ela morreu, ele entrou em melancolia, entrou em depressão, a esposa também. Tem muitos rumores nesse casarão, fala que é mal assombrado. Inclusive, se você for lá visitar, tem a pintura, um quadro enorme do Daniel Fox e sua esposa. E se não me engano também de sua filha. Dizem que o Jack Stripador morou por lá. Tem várias lendas por volta desse casarão. E tem como você visitar também, gente. Você visitaria? Eu super visitaria. Eu tô encantada com essa cidade. É Clube Lira Serrano. Dizem, de novo, uma outra lenda urbana, que uma bailarina dança lá à noite, que os fantasmas se divertem, como diria, o tão famoso filme do Beetlejuice. Os fantasmas se divertem. E essa bailarina que também morreu fica lá dançando porque ela não sabe que ela está morta. Então, minha gente, tem muita lenda urbana em volta dessa cidade. Tem muita mesmo. Inclusive falam que tem até um fenômeno sobrenatural mesmo ali na estação de trem, que você consegue ouvir e sentir um deslocamento de ar. Que falam que ocorreu no 13º túnel dos vagões, dos trens, desculpa, que explodiu um trem, uma caldeira, e que matou muitas pessoas, e que os operários, os funcionários que trabalharam, eles ficam lá vagando, inclusive nos vagões abandonados. Gente, essa cidade, ela realmente tem muita lenda urbana, tem muita coisa assombrada em volta dela. Eu vou trazer para vocês aqui algumas lendas, eu trouxe algumas, mas tem várias, olha aqui. Tem o Estuprador estaria enterrado no cemitério de Paranapiacaba, será? O Homem-Capa, o Vagão Funerário, Estou Perdido, Trilhas Macabras e o Vale da Morte, o Véu da Noiva, o
pau da missa, o espectro do castelo, a bailarina do clube Lira Serrano, o balanço amaldiçoado, a cachoeira do Poço das Moças, a lenda do vigia de Paranapiacaba, o túnel dos mortos. O túnel dos mortos é esse que eu tô falando aqui, do 13º túnel. E é muita lenda urbana, são muitas coisas, né, que assombram essa cidade, inclusive essa névoa misteriosíssima que levou o nome de Silent Hill brasileira. Eu gostei muito dessa cidade, espero que vocês também tenham gostado, tenham se interessado nela, como eu me interessei. Não se esqueçam, o Macabro está lá fora. Beijo no coração e uma ótima semana. Então, foi assim, eu fui pra lá, né, lua de mel. Aí eu fiquei naquela pousada ali. Aí a gente deitou pra dormir e tô na música no celular. E de repente a gente viu uma sombra preta, sabe? Parou assim na porta. E a gente ficou olhando e, tipo, não parecia gente, porque tinha cachorro, entendeu? Os cachorros não latiram, não fez nenhum barulho. E aquela sombra ficou lá, parada, tipo, observando eu e minha esposa. E a gente ficou olhando e tremendo, entendeu? Sem saber o que era e sem reação nenhuma. Sem atitude, entendeu? Porque dava pra perceber que não era um ser humano. É, mas aí vai de crença, né? Eu acredito que foi uma coisa sobrenatural, sim. Então, até hoje a gente não sabe o que é, tanto eu quanto ela. Esse dia a gente foi lá para Paranapiacaba, a gente comentou, né? Falei, nossa, lembra daquele dia? E foi sinistro, meu. Não tem como explicar, entendeu? Só sei que a porta estava fechada e reflexo da luz por baixo da porta e parou aquele vulto preto. Bem na porta, assim, ficou observando a gente. Tipo, escutando, assim, mas dava pra saber que não era gente, entendeu? Aí eu queria levantar, assim, mas eu não conseguia. E, tipo, fiquei sem reação. E minha esposa também ficou em choque, assim, sem saber o que fazer. E foi isso aí, cara. Foi sinistro o negócio lá. Aí a gente perguntou pra mulher da pousada, ela falou que não foi ninguém não, que lá não entra ninguém, entendeu? É, o negócio foi sinistro lá. Então, no parquinho, era mais ou menos 9 horas da noite. Aí tava eu e minha filha, né? A gente ia indo embora. E era essas noites de verão, né? Calor, gostoso. Não tinha nem vento, não tinha nada. E nós passamos em frente ao parquinho, 2 balanças, né? E uma tava balançando sozinha e a outra parada. Aí eu ainda fui meio que abusada, fui lá e parei a balança. Só pra ver qual é que era, né? Aí minha filha ainda ficou, mãe, para, você é louca. Eu falei, não, vou parar a balança, quero ver se ela vai balançar de novo. Então, cara, eu já fiz essa caminhada aí da funicular, né, cara? E, nossa, cara, é uma caminhada muito fascinante, sabe, cara? Mas é muito perigosa, cara, né? Foi um dos giros mais perigosos que eu já fiz em toda a minha vida, né, cara? Não os mais difíceis, mas um dos mais perigosos. E cada ponte tem um túnel, né, cara? E tem o túnel 13, conhecido como o túnel dos mortos, né? Como naquele tempo não havia hospitais em Paranapiacaba, essas coisas, as pessoas que se machucavam, faziam isso, elas eram enterradas dentro dos túneis, cara. Dentro do túnel 13, onde tá enterrado um monte de gente, sabe? Que não tinha como trazer pra Paranapiacaba, pra curar todas essas coisas, né? Eles eram enterrados, às vezes, meio até vivos também, né, cara? Nas paredes, né? Eu sei tudo isso aí que alguns moradores, que eu conheço muita gente lá em Paranapiacaba, né, cara? E nesse túnel 13 aí, cara, você vai à meia-noite, tipo, bem à noite, assim, de madrugada, que é muito perigoso caminhar ali, né, cara? É muito difícil, né, cara? E você põe um copo na parede do túnel 13, dá pra você ouvir as vozes das pessoas, assim, sabe, cara? É muito legal, cara. Tem passagens subterrâneas lá, tá ligado? É muito da hora aquele lugar, cara, né? Das maiores construções da América Latina, a funicular de Paranapiacaba, feita pelos ingleses. Mas teve uma história de uma vez, os trens acho que iam se encontrar, ligado? Aí porque eles eram equilibrados a cabo, quando subia outro descia, entendeu? Aí teve uma vez que tinha um monte de operários na ferrovia trabalhando, aí esse cabo estourou e veio chicoteando todas as pessoas que estavam no trilho e cortando todas as pessoas ao meio, tá ligado? O bagulho, isso é louco, cara. Cada história de Paranapiacaba que eu te falar, velho. O negócio ali é tenso.